Ok, estamos estudando sobre Marcos capítulo 4, versículos 35 até o 40, mas hoje vamos aumentar um pouquinho mais. Vamos estudar o capítulo 5 e até o verso 14, ou melhor, até o verso 20. Então, esse texto, o bloco, seria iniciado no capítulo 4, versículo 35 e terminaria no capítulo 5, versículo 20. Você não pode estudar o capítulo 4, versículo 35 até o versículo 41 sem estudar o capítulo 5, versículo de 1 a 20. Porque ele faz parte de um bloco só. Você só vai entender o que Jesus queria para ir para o outro lado se você ler o capítulo 5. Você não pode ficar separando e fazendo a coxa de retalhos, tá certo? Assim é um conjunto de versículos que formam uma unidade de pensamento coerente. Ou seja, uma perícope normalmente é um tema que o autor ele sentou para escrever e terminou. Quando você começa a escrever uma carta e ela está muito longa, aí você para fazer outra coisa, normalmente você perde o assunto que você estava lá. Não é verdade? A perícope não perde o assunto, é um assunto só, está dentro de um contexto só. Por isso a gente tem que preservar isso. E é o que nós vamos fazer durante essa semana, para a gente crescer nesse raciocínio. Amém. Tá certo? Então vamos agora voltar lá no capítulo 4, versículo 35. O que Jesus falou para os discípulos? Olha o que Jesus falou para os discípulos. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse: passemos para outra margem. Passemos para outra margem. Queridos, na realidade, havia um propósito maior de Jesus em dizer isso. Ele tinha um conjunto de coisas para fazer com essa proposta. Ele não apenas queria ir para o outro lado, ele tinha coisas para fazer ao ir para o outro lado, ou indo para o outro lado. É assim com Deus. Nunca Deus vai agir, operar, apenas com um propósito específico. Por exemplo, você não foi salvo apenas para ser salvo. Pronto, estou salvo, e agora? Jesus me salvou, e agora? Quem não tem a compreensão exata do plano de Deus, entra naquela grande teoria nefasta e errada. Hoje salvo, salvo para sempre. Não existe isso. Tem que ter propósitos. O plano de Deus para você, para mim, ele é sequencial, é todo dia, é uma constância. Então, quando Jesus chama os discípulos e diz: vamos para o outro lado, ele estava querendo alcançar muitas coisas. A começar com os discípulos, como disse ontem. Os discípulos, eles não estavam preparados, eles não conheciam claramente Jesus, eles precisavam conhecer Jesus. Insisti nisso ontem. Mas não era só isso. Tinha coisas maiores por trás. Eles precisavam entender que Jesus veio aqui a esse mundo resolver um problema cósmico. E ali, nesse episódio, estava ali em essência ilustrado o grande conflito entre o bem e o mal. Querem ver como isso é claro? A começar pela resistência dos discípulos. Quando Jesus disse: vamos para outro lado,
O que você acha que os discípulos disseram para Jesus após aquele dia exaustivo de trabalho? Vamos tentar aqui argumentar, refletir. O que você acha? E alguma coisa especial? Era um final do dia, todos cansados e exaustos. A noite chegou, o mar da Galileia era isso aqui, presta atenção, isso aqui, ó, cerca de 24 quilômetros de comprimento, na parte mais larga, 13, 14 quilômetros de largura. Jesus estava mais ou menos aqui assim, ó, nessa altura aqui. E ele chega e diz, vamos para o outro lado. E ele provavelmente desembarcou mais ou menos aqui. Provavelmente, a região de Gadara. Tá certo? Provavelmente. Quando ele saiu daqui, ao final da tarde, pôr do sol, chegou aqui no outro dia cedo, ele sabia que isso ia acontecer. Os discípulos, com certeza, argumentaram de todas as formas, vamos deixar para amanhã, Senhor, por favor, vamos dormir, vamos comer, estou com fome. É o óbvio. Você e eu iríamos argumentar. Então, a começar com os discípulos, a gente vê por trás o inimigo tentando fazer Jesus, dissuadir Jesus de ir para o outro lado. Ele não queria que Jesus fosse para o lado de cá. Aqui. Ele não queria. Primeiro, Jesus nunca tinha ido lá. Segundo, quem habitava aqui nessa região eram pessoas de descendência greco-romana. As 10 cidades gregas ali, chamada de Decápolis, eram os grandes generais de Roma que, condecorados, recebiam terras ali. E ali se instalaram. E os judeus que moravam lá eram homens sem compromisso com religião. E a maioria deles criavam porcos. Para vocês terem uma ideia, eles não comiam, não tocavam, mas pagavam para pessoas cuidarem dos porcos, para alimentar os gentios. Então, esse território, ele era como se fosse domínio do capeta. E o capeta não queria que Jesus fosse para lá. Por quê? É como que ele dissesse assim, você tudo bem, você está aí, então que fique aqui. Mas aqui é meu. Todo mundo aqui é meu. Ele tenta argumentar assim. Ele tenta argumentar. Olha, queridos, se você não cuidar, podemos ser presa fácil dele. Eu tenho que deixar bem claro para você essa noite. Nós não estamos aqui nesse mundo e como crentes adventistas do sétimo dia para brincadeira. Estamos no meio de uma guerra entre o bem e o mal. Talvez você não possa perceber as ações do mal, mas ele está aí trabalhando, infiltrado em tudo. Até na vida dos discípulos ali, na incredulidade deles, eu vou falar isso amanhã, até na vida dos discípulos, tentando dissuadir Jesus de não ir para o outro lado. Imagina se Jesus não fosse, o que não aconteceria? Bom, não teria tempestade, ou até teria, mas não teria problemas. Seria essa a solução? Não. A salvação não chegaria lá. Veja o que Satanás queria fazer. Querem ver qual foi a estratégia, outra estratégia dele? A outra estratégia foi na chegada. Eu não vou ler todo o texto hoje, mas na chegada, quando Jesus desembarcou, no outro dia cedo,
O livro Desviado das Nações fala claramente que foi no outro dia cedo, a noite inteira, lutando contra a tempestade. No outro dia cedo, olha aí no capítulo 5, ao desembarcar na terra dos Gerazenos, ou Gadarenos, algumas traduções falam Gadarenos, logo, verso 2, veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. E a descrição desse homem que Marcos faz é horripilante. Então, veja bem, quando ele chega, Jesus, não, como disse, os detalhes eu vou explorar mais amanhã, mas aquele homem chega e se joga aos pés de Jesus, e Jesus pergunta no verso 9: qual é o teu nome? E ele respondeu: Legião. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Irmãos, primeira ação do demônio: usar os discípulos para tentar dissuadir Jesus em não ir. Segunda ação do demônio: levantar um forte temporal e fazer com que Jesus e os discípulos desistissem e voltassem para trás. Terceira ação do demônio: recepcionar Jesus como um exército de capeta. Ele não queria mesmo que Jesus fosse para o outro lado. Ele falou assim: esse lugar é meu. Olha, é assim que ele faz quando ele agarra uma pessoa. Essa pessoa é minha. Mas Jesus morreu por cada um dos que aqui estamos e por todos os que ainda não, que precisam conhecê-lo. Amém. Não é dele, não. A porta da graça ainda está aberta. Amém. Satanás, ele não pode querer ser dono de ninguém que ainda não tem oportunidade de conhecer Jesus. A pessoa pode até negar. Tudo bem, se negou, não quer, conheceu, não quer, aí Satanás pode até dizer que é dele. Mas aqueles que não conhecem, ele não tem esse direito. E Jesus não queria dar esse direito para ele. Por que você acha que Jesus não esperou chegar no outro dia cedo? Ele falou: vamos logo. Porque ele queria, irmãos, como Miguel, mostrar quem é que manda nessa terra. Amém. Satanás levanta os discípulos para tentar dissuadir Jesus. Não vamos para lá. Ou não vamos agora. Deixa para depois. Cuidado com essas expressões. Deus tem sempre uma obra para ser feita e nós não podemos deixar para amanhã, nós não podemos deixar para depois, e nós não podemos passar essa tarefa para outro. Cada um de nós temos que assumir a nossa tarefa. Aí os discípulos entraram com o cara amarrado, deram uma bronca em Jesus. Ontem falamos sobre isso, né? E o temporal veio, irmãos. Ela é mais de momento esse temporal. Não foi um temporal qualquer. Querem ver que não foi coisa natural? A Bíblia ajuda a gente a entender. Querem ver? Capítulo 1 de Marcos, versículos 25 e 27. Segurem no capítulo 4, por favor, que a gente vai voltar. Capítulo 1 de Marcos, versículo 25 e versículo 27. Mas Jesus lhe respondeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Obrigado. O contexto é simples. Jesus estava expulsando o demônio de uma pessoa. O demônio então começou a bradar. E Jesus repreendeu dizendo: cala a boca. Esse é um termo grego. Cala a boca. E sai desse homem. Olha a expressão. Cala. E no verso 27, o que é que diz? Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: o que vem a ser isso? Uma nova doutrina?
com autoridade ele ordena os espíritos imundos. E eles obedecem. Havia um espanto. Se você for ver e comparar, olha o que Jesus disse no capítulo 4, versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. O que ele falou? Cala a boca. A mesma palavra. Fica quieto. Irmãos, Jesus não é louco. Eu não poderia chegar para essa planta e dizer para ela: cala a boca. Eu jamais poderia chegar para o vento e dizer para o vento: cala a boca. Jesus não estava falando com forças naturais. Jesus sabia que era o demônio que estava promovendo aquele vendaval. Jesus sabia que o demônio queria intimidar Jesus. Jesus chegou e levanta-se e diz para o demônio: cala a boca, fica quieto, quem manda aqui sou eu. Amém. Em termos de salvação, irmãos, Jesus não abre mão por uma pessoa sequer. Amém. Ele veio na cruz morrer por isso, irmãos. Eu fico tão feliz em saber que Jesus, quando Ele está tratando de salvar pessoas, Ele vem como Miguel, como o Deus eterno, o Criador do mundo e o Redentor de todos nós. Amém. Os discípulos ficaram pasmos e no verso 40, olha o que eles disseram. No verso 41, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Em outras palavras, são as mesmas reações, a mesma expressão de Jesus, lá expulsando o demônio, aqui acalmando o mar, e as mesmas reações, tanto lá quanto cá. Isso com certeza mostra claramente que o inimigo não queria que Jesus fosse para o outro lado. E como prova disso, ele armou um exército, legião. Você sabe quanto é uma legião? Faz ideia? Isso é um termo grego, faz parte dos exércitos, fazia parte dos esquadrões de exércitos romanos. Uma legião, irmãos, varia, algum comentarista varia, mas não diminui muito não, viu? Entre 5 a 6 mil soldados. 5 a 6 mil soldados. O comentário bíblico adventista, ele diz 6 mil soldados. Você sabe o que é isso? Dentro de um homem, 6 mil capetas. Ele, com certeza, irmãos, quem bradou, ele não deixou para os anjos maus fazerem isso. O capeta não deixou. Satanás falou: eu vou também, eu vou junto. E ele estava lá, eu não duvido disso. Mas Jesus é maior do que ele. Falou: cala a boca. Amém. Ele pode tentar fazer mal, mas Jesus o subjugou na cruz do Calvário. Jesus esmagou a cabeça dele na cruz do Calvário. É o Jesus que você deve se apegar, que você deve abraçar. É esse que te dará vitória contra o mal. Agora, irmãos, eu quero encerrar, porque o tempo não vai permitir eu seguir adiante. Você vai ter que levantar mais de madrugada. Mais uma coisa eu quero dizer: tudo parecia imperceptível, confuso. Os discípulos tentando dissuadir, não dá para perceber a ação do capeta. Chuva, vento, não dá para perceber. Quando ele viu que a coisa estava desandando, ele mostrou a cara. Mostrou a cara.
6.000 demônios. Nós vamos estudar o texto, vamos ver as estratégias dele depois, mas como Jesus, ele superou todas as artimanhas com base no seu amor. Amém. Aqui é a minha alerta. Eu leria alguns textos mais na Bíblia, mas eu queria que você guardasse na sua mente uma coisa: cuidado. O inimigo é astuto. Ele vai fazer você pensar ou agir de forma desapercebida. Ele vai querer você sem a sua comunhão com Deus viva. E ele vai levar você a fazer coisas que aparentemente não são ruins. Quase não tem muita coisa assim para complicar. Mas você vai esfriando na fé. É isso. Você vai se distanciando. Você vai deixando para amanhã as coisas. Cuidado. Irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, ninguém, saiba de uma coisa, ninguém vai para o céu, ninguém, sem estiver extremamente apaixonado por Jesus. Amém. Quem não estiver dedicado a Cristo 100%, não vai. E o inimigo quer fazer você achar que está tudo bem assim. E ele faz você querer se acomodar. Eu não vou citar elementos que podem te distanciar de Jesus, mas cuidado com eles. Irmãos, você pode dizer assim, eu vou dizer uma coisa para você: eu prefiro ser cafona, considerado ultrapassado, mas que eu fique mais ligado a Jesus, sabe? Amém. Se preocupe com isso. Se preocupe com isso. No seu dia a dia, com as coisas que você se envolve, se dedica. Se você não inserir Cristo nela, se não for para a honra e glória de Jesus, por favor, afaste-se, diminua, repense a sua vida. Eu usei um texto no sermão fúnebre do meu filho, e eu quero terminar com ele hoje. Você conhece o texto? 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. É assim que você tem que viver. É assim que você tem que viver. Você não pode abrir mão disso. Você não pode deixar para amanhã o fazer a glória de Deus. Você não pode. Onde você for, a partir de hoje, o que você vier a fazer, faça para Deus. Você aceita isso? Aceita ou não aceita? Tem coragem de dizer assim: eu aceito, Senhor. Não escutei. Eu aceito, Senhor. Fique em pé, então. Nós estamos numa luta, irmãos. Nós temos que repensar cada dia a nossa vida. Como adventistas, o que eu quero afinal? Sem a devida comunhão e consagração, sem a devida entrega a Deus, você não poderá ver Jesus voltando. E durante essa semana, nós vamos consolidar mais essa postura
de um verdadeiro adventista do sétimo dia. Amém. Fecha seu olho. Senhor nosso Deus, nós não temos palavras para te agradecer por tanto amor, tanta dedicação concedidos a nós, a cada dia, a cada instante. Isso é incompreensível para nós, mas nós aceitamos esse amor maravilhoso. Aceitamos essa proposta que o Senhor tem feito. Mas, Senhor, somos falhos e fracos. Muitos de nós não temos sido aquilo que o Senhor gostaria que fôssemos. Nessa hora nós te rogamos, perdoa-nos. Perdoa-nos com o sangue de Cristo Jesus. Lava-nos, Pai. E nos dê um novo começo. A cada dia, uma história de consagração, de comunhão contigo, de estudo da tua palavra, de oração, de disposição de pregar o Evangelho aos outros. Que o Senhor atue na nossa vida. Que sejamos instrumentos nas tuas mãos, que glorifiquem o teu nome e que ajudem na salvação de outros. Quando Jesus voltar em breve, nos dê alegria de subir para ir morar com o Senhor por toda a eternidade. Abençoa esses irmãos aqui, seus familiares, os irmãos que porventura não estão, que amanhã estejam. Em nome de Jesus. Amém.